fundo de participação dos estados e os fundos de participação dos municípios. Eu estou querendo dizer é que, tanto sobre a questão do ponto de vista constitucional, que ele acabou de ler o artigo 20, parágrafo 1º da Constituição, que define plataforma continental, claramente, no território, esse lei perfeitamente, ele vai ver que a plataforma está inserida nesta questão. O que eu estou querendo dizer é que o critério que ele estabelece o projeto de lei dele 341, propondo que o rateio seja feito baseado nessas duas premissas, da distribuição do Fundo de Participação dos Estados e Fundo de Participação dos Municípios, eu citei um exemplo do Piauí, como poderia citar outros estados. O Piauí ficaria com 4,7% e o Rio de Janeiro ficaria com 1,5%. O estado produtor, e como o senhor bem falou, a 4 mil quilômetros de distância, o Piauí ficaria com 4,7% desse valor. Então, há, tanto sob o ponto de vista constitucional, uma incoerência, porque acha, a meu ver, a discordância do deputado Júlio César, mas, a meu ver, ele padece de vício de inconstitucionalidade, como também, no mérito, não assiste razão ao projeto que ele quer dividir 50% e baseado, pois o Estado 50% do município, baseado dessas duas premissas. Deputado Júlio César. Primeiro, sua tréplica. O deputado Pudim falou que o Piauí tem 4,7%. É muito próximo, é 4,32%. E que o Rio de Janeiro é 1,5%, é pelo efeito da inversão da renda per capita. É pelo excesso já de privilégio que existe lá no Rio de Janeiro. Não tenho nada contra o Rio e acho que todo mundo do Rio de Janeiro tem o direito de lutar para a manutenção desse privilégio. Agora, esse privilégio, como eu disse, é de 6 anos para cá. Não tinha antes, e todo mundo vivia. Não existia. Deputado, não é um privilégio, é um direito. E outra coisa. É um direito. Não é bem um direito. Não é bem um direito. A Constituição, respectivo território. Você está com a Constituição na mão. Mas eu estou com a Constituição na mão, respectivo território. A plataforma continental não é reconhecida como território de Estado ou de município. Devo dizer. No caso, por exemplo, do Rio Grande do Norte, que é em terra, lá do Amazonas, com quem eu tive o prazer de fazer uma visita, lá em Coari, com o deputado Pudim, também é no território do estado do Amazonas. Mas os privilégios são tamanhos, Tarcísio, que os próprios municípios, o IBGE tem no seu site uma janela chamada Cidades Arroba, onde tem os dados de todos os municípios do Brasil. A maioria dos municípios privilegiados com não informa a sua receita. Está aqui. Campos é 1, recebe 23, nenhum dado foi informado. Já Macaé informa. Por exemplo, Rio das Ostras, não informou. Rio das Ostras. Cabo Frio, não informa. Não informa. Então, eles são tão desconfiados do excesso de... Agora, o senhor acha que ele não informa? É porque eles são desconfiados do tamanho desse privilégio. Eles não querem que tenha transparência. Além do mais, eu tenho aqui. Olha, Campos recebe 23,5% do royalties e da participação especial do petróleo. Esse dado já é de 2007. Macaé, 10,7%. Rio das Ostras, 7,2%. Cabo Frio, 5,5%. Quissamã, 3,8%. Quissamã tem exatamente 16 mil habitantes. É igual umas cidadezinhas pobres que tem lá no Nordeste, em termos de habitantes. Mas é mais rica do que o maior município do interior do Piauí, que é Parnaíba. Muito mais. Então, 1,6 recebe mais de 100 milhões de ICMS e de royalties por ano. Então, um privilégio exagerado. O petróleo é um bem da União, está na plataforma continental. Aqui fala respectivo território, deputado Pudim. Eu fiz questão de enfatizar, porque é muito questionado. O território é a base física do município ou do Estado. Não é a plataforma continental reconhecida como território do Rio ou território do determinado município do Rio de Janeiro. Então, e a plataforma é propriedade da União. Da União. O subsolo mas aqui, por exemplo, já tem o respectivo território. Em termos de solo, eu já tenho alguma dúvida.
mas apenas 15%, Tarcísio, do petróleo do Brasil é extraído em solo. Doutor Gil, o senhor me permite? Ou não? O senhor me permite? Olha bem. No continente, né? Vamos colocar claramente aqui. O artigo 1º, o parágrafo 1º do artigo 20 da Constituição define claramente aqui, Tarcísio, é assegurada nos termos da lei aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo e gás, como é o caso da Marinha, natural de recursos hídricos para fim de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais, nos respectivos territórios. Plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva ou compensação financeira por essa exploração. Está claro que aqui define claramente que a plataforma continental, o mar, está previsto, reconhecendo que é território da União, ela aqui diz que a compensação financeira é assegurada nos termos da lei ao Distrito Federal e aos municípios, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Mas não diz que é município confrontante, não. Não diz isso, não. Aqui falou território. Não. É a base territorial, mas não é a plataforma continental. Nós estamos incorrendo em erro há anos. Estaríamos incorrendo em um vício constitucional há anos, se essa questão que o deputado Júlio levanta já for parte de uma premissa verdadeira. Então, o que eu estou colocando, deputado, é que eu acho que o debate é válido, o debate tem que ser válido, mas no mérito, nem que o seu ponto de vista constitucional, nem no mérito, a razão que Vossa Excelência está colocando aqui, como se fosse um privilégio. É um direito constitucional adquirido pelos estados e municípios, que está aqui, que nós acabamos de ler. Então, veja bem, essa questão de se propor a modificação, ela é legítima, faz parte do parlamento brasileiro, essa discussão, mas, no mérito e sob ponto de vista constitucional, nós divergimos dessa posição, até porque os critérios que o senhor estabelece, a partilha desses recursos, que é uma linha compensatória, volto a dizer, pelos prejuízos sociais e pelos prejuízos ambientais que a exploração provoca aos estados e aos municípios, não assiste razão a Vossa Excelência no sentido de querer levar o município de Campos, um lugar que está sofrendo, que está recebendo os recursos que ele disse como se fosse a oitava maravilha do mundo, mas lá está começando, as pessoas acorrem a Campos para procurar emprego, os hospitais superlotados, as estradas sempre cheias, e todo tipo de sorte que vai estar lá. Agora, se é para mudar a questão, vamos tratar da questão com clareza, não é dividindo roda, petróleo, olhando os estados que estão produzindo. Vamos participar de um processo de discussão madura na reforma constitucional, na reforma tributária que está sendo proposta, para que haja uma divisão melhor dos tributos. E deixar claro, ROS não é imposto. ROS é compensação financeira. Veja bem, ROS não é imposto. Nosso tempo está esgotado, praticamente. Só tem um minuto. Bom, o deputado Pudim falou que, em relação ao petróleo, na proposta não tem a taxação do 2% na proposta. Claro que hoje, embora seja na origem, não tem também não. É todo no destino, é todo no consumo o petróleo. Petróleo é energia, está lá no consumo. Esse negócio de botar já é uma inovação da reforma, de uma emenda que se apresentou lá na Comissão de Justiça. Então não é nenhuma novidade, já não existia, é bom que se diga. Mas eu continuo insistindo, você sabe, o deputado Pudim é lá de Campos, já foi inclusive candidato a prefeito, e é um grande cidadão reconhecido nesta casa como grande parlamentar. Mas eu nunca vi tanto desmandos administrativos que existe, principalmente em alguns municípios onde tem o royalties do petróleo. Campos gasta 2 milhões por dia com a folha de pagamento. E tem 16 mil terceirizados. Uma cidade de 400 e poucos mil habitantes, 16 mil terceirizados. Todos os dias aparece na imprensa esse tipo de desmando. O deputado Geraldo Pudim foi prefeito lá. Foi vice-prefeito. E assumiu lá durante o período. Foi? Assumiu durante o período. Pois é. Um grande cidadão, eu tenho esperança que um dia ele possa voltar e que faça uma grande administração em favor de Campos. Mas, como disse, o privilégio do ROT, o privilégio do ICMS faz com que haja um desequilíbrio do Pacto Federativo.